10º dia, It Eid Yosef. Se quereis estar próximos de Cristo, dizemos outra vez, ide a São José. Venerável Papa Pio XII. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nessa vida? A resposta é fácil. O recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. Não é possível nesta vida ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que sem a paternidade terrena de São José, não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. Explico. É provável que você conheça a passagem do Gênesis sobre os filhos de Israel, que venderam um de seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele. Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo. E José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Foi tanta a abundância do trigo que igualava a areia do mar, e a quantidade excedia toda a medida. Gênesis 41, 49. Embora os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e nos territórios circunvizinhos, como resultado da escassez de comida. O faraó instruiu a todos no Egito: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Gênesis 41, 55. A fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que o havia vendido como escravo, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com o homem responsável pelos celeiros do Egito, tinha-se passado tanto que eles não perceberam que estavam diante do seu próprio irmão, a quem tinha vendido como escravo. Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e por isso o trataram como seu senhor. José, porém, reconheceu-os. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com seus irmãos. Ele lhes deu grãos e enchendo as suas sacas, e assim eles puderam voltar com bastante para o seu pai, Israel. Por fim, José lhes revelou sua identidade e lhes ofereceu o perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas da fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração de outro José ainda maior, que levaria ao seu filho o pão celestial, em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que o José do Antigo Testamento. Nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os seus filhos comam o pão da vida eterna. O primeiro José, o do Antigo Testamento, era santo, justo, piedoso e casto, mas esse José o supera em santidade e perfeição como o sol supera a lua. São Lourenço de Brindisi. Deus enviou São José ao Egito para que de lá ele pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou no Egito, e agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa.
Diferentemente do trigo do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de alimentar todas as multidões e satisfazer todas as almas. O faraó soberano do Egito exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele estocou o trigo e o pão e salvou a população de todo o território. Logo, José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo, e dá ao mundo a vida eterna. São Lourenço de Brindisi. São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Beato Papa Pio IX. Se quereis ter uma ideia da grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome José significa um aumento. Tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebi que o nosso santo herdou não apenas o seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade. Porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. São Bernardo de Claraval. Sem José, não teríamos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão em seu ventre santo. São José amorosamente o preservou no Egito. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. São José continua carregado de guardar o pão da vida. Venerável Fulton Sheen. O mundo sobre hoje, de uma fome moral e espiritual, almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno. A verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afeto. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para as nossas almas? Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Gênesis 41, 55.